E aí galera, tudo bem com vocês? Demorou, mas chegou, né? Depois de um longo inverno aí, vamos fazer aí mais uma edição do 6x1 Responde, que é aquele quadro onde vocês deixam perguntas nos comentários do vídeo, eu as respondo nesse novo vídeo, vocês deixam novas perguntas no comentário desse aqui e eu as respondo no próximo vídeo, e assim a gente vai sucessivamente até o fim dos tempos. Desde o início eu já peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso não seja inscrito, usar os comentários para deixar as suas opiniões, né, e também as suas perguntas para o próximo vídeo. Lembrando que esse conteúdo é feito com o patrocínio do OneFootball, que é o maior aplicativo sobre futebol do planeta, com mais de 20 milhões de downloads. Ele é totalmente gratuito, está disponível tanto para Android quanto para iOS, e o link para você baixá-lo está aqui na descrição do vídeo, beleza? Sem muita enrolação, já vamos aqui para a primeira pergunta, que é do Brasil Empire Ball. O que você espera do Cruzeiro na temporada 2019 do Campeonato Brasileiro e da Libertadores? Brasil Empire Ball, baita nome por sinal, obrigado aí pela pergunta. Eu espero que o Cruzeiro esteja mais forte do que esteve em 2018 para brigar de verdade pelos títulos. O Cruzeiro brigou pelo título da Libertadores? Sim, o Cruzeiro lutou, o Cruzeiro teve chance de ganhar do Boca, né, que é um dos finalistas aí, pelo menos até o momento que eu faço esse vídeo, ainda não tivemos a decisão da Libertadores. Mas basicamente o Cruzeiro teve condição sim de ganhar do Boca, não ganhou por pura incompetência mesmo, tanto no jogo lá na Argentina quanto no jogo no Mineirão a gente teve chance de vencer o jogo e não venceu. No Campeonato Brasileiro a gente teve um momento que foi muito prejudicado pela arbitragem, especialmente no primeiro turno, mas a gente não pode fechar os olhos também para o fato de que o Cruzeiro mais uma vez foi extremamente incompetente no Campeonato Brasileiro. Houveram momentos em que se o Cruzeiro tivesse mais competência, seja com o time titular ou com o time reserva, porque aí muitas vezes a gente acaba caindo naquela armadilha de achar que o Cruzeiro não brigou, não teve uma campanha melhor no Brasileirão, porque jogou com o time reserva. Não é verdade, tá? O Cruzeiro perdeu muito ponto, perdeu a maioria dos pontos jogando com o time titular. Então o time titular do Cruzeiro também ficou devendo bastante. É claro, já tem uma estrutura montada, esse time mostrou muita força na Copa do Brasil e é um time bom, é um time forte, mas é um time que precisa ser melhorado. E eu acho que o aspecto que mais afeta é a questão da disputa por posição. Quando o seu time reserva é de um nível muito abaixo que o time titular, e a gente está vendo, o próprio Palmeiras é um exemplo de que como você precisa ter um bom time reserva para poder brigar de fato por um campeonato longo como é o Brasileirão, se os reservas não incomodam a titularidade daqueles principais jogadores, acaba havendo uma acomodação natural. O Igor Durães pergunta, se o Filipão quisesse voltar ao Cruzeiro, você acha que seria uma boa trocar o Mano por ele? Igor, obrigado pela pergunta. Cara, eu não trocaria de forma alguma, tá? E muito porque o Mano Menezes e o Filipão, eles têm basicamente o mesmo estilo de jogo. Então as pessoas que criticam o Mano Menezes por essa forma de jogar um pouco mais defensiva, de um jogo mais direto e menos técnico, elas vão ter as mesmas críticas com relação ao Filipão. Mas fato é que como modelo de jogo, como estratégia e tudo mais, eu acho que não tem muita diferença entre Filipão e Mano. E como o Mano Menezes é um cara que tem mais coisas a provar do que o próprio Filipão, obviamente, o Filipão é campeão do mundo, treinou Portugal, treinou tudo quanto é lugar. O Mano Menezes é um treinador que tem muito menos fama, né, nacional e internacional principalmente. Teve uma passagem pela seleção brasileira, né, que também não foi grandes coisas, mas fato é, se fosse para trocar o Mano Menezes, eu acho que a gente deveria pensar em um treinador que queira jogar um futebol um pouco diferente, um pouco mais atrativo, um pouco mais técnico. A questão é, tem como conciliar esse futebol atrativo e técnico com o futebol competitivo que ganha título? Porque o Grêmio conseguiu isso durante um período, mas já não está conseguindo mais. O Palmeiras é um time só competitivo. O Flamengo é um time que joga até de maneira técnica, mas não ganha porra nenhuma, né? Então, assim, a gente tem que pensar se a gente realmente quer ver esse jogo bonito e muitas vezes não ganhar o título, ou se a gente quer ser campeão. Eu, como pessoa humana, individual, Emerson Araújo, eu quero o título. Tá? E o modelo de jogo realmente não é a coisa que eu mais me preocupo falando do nosso clube de coração. O Gerson Salles pergunta, você acha que se o Paulo Bento tivesse vindo no início daquela temporada, sem muita pressão sobre resultados, ele poderia ter vingado no futebol brasileiro? Gerson, obrigado pela pergunta. Cara, como forma do time jogar, eu acho que o Paulo Bento poderia ter dado certo. Ele era um treinador muito ofensivo, ele era um treinador que gostava de ver o time dele muito com a posse de bola, propondo o jogo, buscando o gol a todo momento.
O problema é que no trabalho do Paulo Bento pelo Cruzeiro, ficou muito claro que o trabalho defensivo dele era muito deficitário, né? O Cruzeiro era um time que criava muito, que jogava um bom futebol, mas era um time que não ganhava de ninguém, porque tomava um chute e era gol. Todo chute que a gente tomava era gol, era uma coisa absurda, nada dava certo. Se ele tivesse chegado no início de ano, tido ali um campeonato estadual para poder acertar mais o time, talvez teria dado certo sim. Eu realmente não acho que o Paulo Bento seja um treinador ruim, tá? Não acho mesmo. Mas a verdade é que ele não conhecia os jogadores, o que é natural, né? Nenhum europeu acompanha o futebol brasileiro, não acompanha. Ninguém acompanha o futebol brasileiro lá fora, gente, porque o futebol brasileiro, o nível técnico praticado aqui é muito ruim. Esse campeonato brasileiro, por exemplo, foi muito fraco. Então até o Paulo Bento conhecer os jogadores, armar a equipe, conhecer o próprio time, conhecer os adversários, foi um período que os jogos foram sucedendo, a gente perdendo, criava chance, perdia gol, criava chance, perdia gol. E nisso tem muita gente que eu vejo aí com saudade do William Bigode, pô, que ele tá bem no Palmeiras, agora até lesionou, né, coisa chata, vai ficar um tempão fora. Mas fato é que o William é um dos principais responsáveis pelo Paulo Bento não ter dado certo, porque eu nunca vi o William errar tanto gol como ele errou naquele momento. O William perdia gol sem goleiro, perdia gol dentro do gol, sem nenhum jogador, sabe, no FIFA, quando você liga e vai para treinar, que é só o jogador, o goleiro, às vezes o goleiro tá caído, o William não fazia gol. O William fudeu o Cruzeiro aquele ano, agora voltou a jogar bem. É fase, isso também é coisa do futebol. Mas respondendo a pergunta, que eu dei uma puta volta desnecessária, eu acho que poderia ter dado certo sim, tá? Mas isso aí é uma coisa que a gente nunca vai ter a resposta, porque vai que o Paulo Bento acerta o time, monta tudo direitinho, começa o Campeonato Brasileiro e o time mostra aqueles mesmos problemas defensivos. Isso é uma coisa que nós nunca vamos ter como responder. Dirlene Rocha pergunta: por que o Cruzeiro recebe cotas de televisão menores que certos clubes, sendo que somos um clube do nível dos mais fortes? E como o clube poderia fazer para ganhar mais dinheiro com isso? Dirlene, obrigado pela pergunta. Essa cota, ela era definida até 2018 muito por base na questão da audiência de jogos transmitidos, mas não era uma coisa que tinha, digamos assim, critério técnico. Era simplesmente uma negociação individual de cada clube com a TV Globo, que era a detentora dos direitos, né, e vai continuar sendo, mas o clube negociava e a Globo colocava ali em certos patamares. Se eu não me engano, os valores eram tipo assim: Flamengo e Corinthians pegavam 170 milhões, aí tinha alguns clubes que pegavam na faixa de 100 milhões, tipo o Vasco, assim. Cruzeiro, Atlético, Inter e Grêmio pegavam 60 milhões de reais cada um. Eu concordo totalmente que esses times, especialmente esses 4 grandes que não são de Rio e São Paulo, esses clubes receberem praticamente 1/3 do que recebe um Flamengo e um Corinthians é simplesmente ridículo. Essa divisão de cotas era extremamente injusta e a nova divisão agora é uma divisão que tenta copiar um pouco o modelo inglês. Nessa nova divisão, 40% do valor total é dividido igualmente para os 20 clubes da Série A. Joia! 30% é colocado proporcionalmente à posição do clube no campeonato, ou seja, critério técnico. Quanto melhor você for no Brasileirão, mais dinheiro você vai ganhar. E os outros 30% vão também de maneira proporcional com relação ao número de jogos transmitidos, a questão de audiência. Isso é a questão mais básica da TV aberta. Quando a gente junta nesse bolo a questão da TV fechada, né, o pay-per-view, tem algumas questões que podem fazer com que Flamengo e Corinthians, que são as maiores torcidas do país, ganhem ainda mais do que ganham hoje. O que significa basicamente esse novo modelo? Todo mundo vai ganhar um pouco mais, né? Praticamente todo mundo, tá? É muito improvável que um time ganhe menos do que ele ganha hoje. Isso só vai acontecer se esse time realmente tiver pouco jogo transmitido e tiver um desempenho muito ruim no campeonato. Então esse é mais um dos fatores que me parecem colocar o Cruzeiro numa situação de ter que levar o próximo Campeonato Brasileiro de forma muito mais séria, até para que a gente possa de fato brigar pelos títulos, para a gente possa receber mais grana. Então até esse ano de 2018 não havia forma do Cruzeiro receber mais dinheiro de cota. A partir do ano que vem, o desempenho no Campeonato Brasileiro é que vai definir quanto cada clube ganha, né? E também a questão de jogos transmitidos. Ou seja, Cruzeiro, leve o campeonato a sério, receba mais dinheiro que todo mundo vai sair ganhando. O canal Daniel Comédio pergunta: você acha que o Mano Menezes já está na história como um dos melhores treinadores do Cruzeiro? Daniel, obrigado pela pergunta. Sem dúvida ele está no hall dos grandes treinadores da história do Cruzeiro, até pelos 2 títulos nacionais conquistados, assim como o Marcelo Oliveira também está, assim como até o Levir Coupe também, enfim, vários treinadores que têm história aqui no clube, Paulo Autuori, Rubens Minelli, enfim.
tem muita gente aí, muito treinador que tem história no clube. E o que é que marca a história do cara? É título, né? Então o Cruzeiro era um clube que não tinha tantos títulos nacionais, né? Pelo menos até o final da década de 90, quando a gente começou a ganhar muito mais título. O Cruzeiro cresceu muito a partir dos anos 90 e hoje a gente tem treinadores contemporâneos, né? Como o próprio Mano e o Marcelo especialmente, que estão sem dúvida nenhuma no hall dos grandes treinadores da história do Cruzeiro. Aí é claro que pode existir questionamento por parte de alguns que não gostam de modelo de jogo, acham que é retranqueiro, bababá, essa história que a gente já tá cansado de saber, mas não há como negar fatos. E se o cara conquista títulos de expressão, como é o caso do Mano Menezes, ele com certeza já está marcado na história para sempre e pode ficar marcado ainda mais, como por exemplo, o treinador que vai nos dar o tricampeonato da Libertadores. Eu acho que o Cruzeiro tem total condição de conseguir isso em 2019. O Jorge José pergunta: você prefere em 2019 o tri da Copa do Brasil seguido ou o penta do Campeonato Brasileiro? Jorge, obrigado pela pergunta. Se puder escolher, eu quero tudo. Eu quero os dois e quero a Libertadores também. Mas falando de modo objetivo, eu acho que o Campeonato Brasileiro seria mais importante. Essa questão de verba de TV que eu falei há pouco pesa bastante nesse aspecto. Eu acho que sim, é uma coisa que acaba sendo importante também a gente faturar mais dinheiro. Claro, a premiação da Copa do Brasil é maravilhosa, mas o Campeonato Brasileiro ele é o maior torneio que a gente disputa, tá? Ele é o maior torneio de futebol brasileiro. A Libertadores é um torneio continental, eu tô falando de torneios nacionais. O Brasileirão é maior que a Copa do Brasil, então eu acho que sempre que a gente ganha o Brasileiro, tem um peso maior do que ganhar a Copa do Brasil. A Libertadores tem mais peso? Aí já vai para uma questão individual. Eu acho que dá pra gente ganhar tudo. Tudo é complicado, mas enfim, os 3 títulos que a gente disputa, o Cruzeiro entra em condição de ganhar. E aí o desenvolvimento do time na competição vai dizer o que vai acontecer. Mas se for fácil assim, só podendo escolher Brasileirão ou Copa do Brasil, que com certeza vai ganhar, eu ficaria com o Campeonato Brasileiro. E por fim o Thiago Gontijo pergunta qual era a minha função no clube quando eu trabalhei lá e se eu tenho alguma formação na área de futebol e penso em trabalhar na área novamente. Thiago, obrigado pela pergunta. Antes de mais nada, eu acho importante ressaltar que eu nunca fui funcionário do Cruzeiro. Acho que aí você está um pouquinho equivocado. Eu não trabalhei no Cruzeiro. Eu sou o quê? Eu sou jornalista. Eu sou jornalista formado mesmo, diplomado e os caras a 4. O que eu trabalhei dentro do Cruzeiro foi que, como jornalista, eu era contratado por uma empresa que faz assessoria de imprensa de jogadores. Eu trabalhei nessa empresa, né, nos anos de 2013 e 2014. A empresa chama Francis Melo Assessoria e Gestão Esportiva. Inclusive a empresa existe ainda hoje e continua trabalhando com boa parte dos clientes que eu trabalhei na época. Quais foram os clientes que eu trabalhei do Cruzeiro? O treinador Marcelo Oliveira e o atacante Marcelo Moreno. Esses 2 caras eu era assessor particular deles. Então em vários momentos eu ia lá para o Cruzeiro para acompanhar entrevistas, eu tinha contato com o pessoal da diretoria lá de comunicação do Cruzeiro, que é o Bruno Faleiro e era na época o Guilherme Mendes. Então eu tinha esse contato direto com o pessoal da comunicação do Cruzeiro e com alguns atletas muito específicos. Depois essa empresa contratou alguns jogadores que passaram com menos destaque pelo Cruzeiro, que foi o caso do William Farias. Tinha o Samudio, lateral esquerdo também, que trabalhou pela empresa, mas teve um período que eu nem estava trabalhando diretamente ligado a questões do Cruzeiro, que foi o momento da Copa do Mundo 2014, onde eu estava tratando especialmente das demandas que tinham como alvo o atacante Fred, que hoje está no Cruzeiro. Então eu trabalhei na assessoria de vários caras desse tipo. Trabalhei, por exemplo, na assessoria do Guilherme, que foi aqui da base do Cruzeiro, que na época jogava lá no Atlético, até ganharam a Libertadores no período. Então eu nunca fui funcionário do Cruzeiro, eu apenas trabalhei numa empresa que faz assessoria de imprensa individual para alguns jogadores. A minha formação que eu tenho é só de jornalismo, eu não tenho formação direta com futebol, embora eu tenha interesse em fazer curso. Basicamente, educação física, por quê? Talvez no futuro eu pense em ser treinador, vai que um dia eu tenha qualificação para isso, porque hoje eu certamente não tenho. Mas são áreas que me interessam também. Análise de desempenho eu acho que é uma coisa muito legal, mas para, por exemplo, ser treinador, você tem que ter primeiramente o curso de educação física. E hoje eu não tenho nem dinheiro para bancar esse curso e nem inteligência para passar na federal. Sobre voltar a trabalhar nessa área de futebol, em assessoria, enfim, eu não fecho porta de forma alguma, tá? Eu me considero uma pessoa capaz de trabalhar com comunicação esportiva tranquilamente, seja dentro de um clube, seja fora, seja comentando o jogo, seja o que for, porque basicamente o que eu faço já é isso. E isso que eu tô fazendo aqui no YouTube, para mim, é uma das melhores formas que tem
de eu aprender e melhorar nesse aspecto. Mas pretendo sim fazer alguns cursos, inclusive tem cursos até da CBF também. A questão é que tudo isso é muito caro, tá? E não só o caro é o curso, como manutenção e tudo mais. Enfim, eu não tenho grana para isso, cara. Mas um dia, melhorando a situação financeira, eu pretendo fazer bastante coisa para me qualificar nessa área, assim, porque eu gosto muito de futebol e é com isso que eu pretendo trabalhar aí pela minha vida toda, se for possível. Até porque eu já trabalhei, né, como jornalista na questão de economia, já trabalhei com política também, campanha política inclusive. Já trabalhei em telemarketing, já trabalhei com coisa de energia elétrica, já trabalhei com telefonia, eu já ralei pra tudo quanto é lado aí, cara. Eu só não fui porteiro de zona ainda porque não tive oportunidade. Acho que respondi tudo, então de momento o vídeo fica por aqui. Não esquece de deixar o like no vídeo, de se inscrever no canal caso não seja inscrito e deixar nos comentários também a sua pergunta para a próxima edição, beleza? Muito obrigado por acompanhar, um abraço, até o próximo vídeo. Valeu!